irmãos, tudo de bom, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva no estudo dessa tarde de hoje. Vamos agora estudar relativamente ao laboratório do mundo espiritual, onde falaremos sobre as materializações das vestes, materializações de uma tabaqueira, falaremos sobre as materializações daquilo que efetivamente o Espírito quer comunicar e quer assim parecer. Estamos hoje na sala falando do Espiritismo na Rede Amigo. Muita luz, muita paz. Venha conosco. Boa tarde, meus irmãos. Que a divina e doce luz do Mestre Nazareno nos envolva nessa tarde de hoje. Muita luz, muita paz, e que os espíritos protetores dessa sala, falando do Espiritismo na Rede Amigo, nos revista de amor, de harmonia, de muita dádiva virtuosas. Então, conforme a nossa irmã Chari leu relativamente à imantação processada pelos espíritos, sobretudo os desencarnados, através do pensamento, podendo, num segundo momento, a formação ou a feitura ou a formação espontânea dos objetos tangíveis, materializando, inclusive as vestes, roupas, parte de corpo, uma bengala, como tem no próprio capítulo, uma tabaqueira. Em síntese, o espírito, através desta parte fluídica que veio do pensamento, pode, de forma, plasmar e apresentar-se como estava dado a parte fluídica do espírito desencarnado. Mas só se consegue a materialização, o plasmar, este ectoplasma utilizado para esta pequena materialização que é temporária, precisa-se do fluido animalizado, ou seja, precisa do médium. Ele querendo ou ao seu mau grado, para que haja essa aparência, essa aparição, essa materialização. Mas, como o Juarez vai falar, isso é de forma não perene, é de forma passageira. Pois bem, então prosseguindo relativamente ao texto que a nossa irmã leu, e fazendo uma análise do mesmo, e lá a gente verificou, e como estávamos falando, da materialização do plasma, do ectoplasma, que os espíritos, sobretudo os espíritos desencarnados, utilizam para materializar, para formar, para dar formação espontânea e tornar muitas vezes o objeto tangível. Vimos lá pelo texto que é através do pensamento. O espírito, em tendo condição de assim proceder, ele pensa, utiliza-se da sua parte fluídica, associada ao fluido animalizado do médium, até ao seu mau grado, pode, nesse aspecto, constituir uma vestimenta, pode constituir um boné, uma roupa, uma bengala. De que forma é feito isso? A associação dos dois fluidos, Esta associação, Erasto respondeu que é de forma transitória. Tudo é uma aparência. Não existe de forma perene, de forma efetiva. A Chari estava colocando no meu PVT que tem alguns questionamentos. Mas só para a gente concluir, pode sim, Chari, mas deixa eu só fazer uma pequena conclusão para colocar. Ela coloca qual a função do pensamento na ação dos espíritos sobre a matéria. Vamos falar agora mesmo, até porque cortaria a sequência, mas vamos. O que Juarez falou na questão 27, que Deus, falando que existe matéria e espírito. E, acima de tudo, Deus é o que existe no universo. O questionamento
fala-se qual a função do pensamento na ação do espírito sobre a matéria. Já foi dito que o pensamento é a linguagem do espírito. Aonde o espírito pensa ou como o espírito pensa, ali ele está. E é o pensamento que inteligencia a matéria. O pensamento precisa da matéria na sua forma mais fluídica, ou seja, para transladar, para ir de um ponto A a um ponto B. Assim como o ar ou o som precisa do ar, o pensamento precisa do fluido para movimentar. Pois bem, se eu penso efetivamente de uma forma virtuosa, eu vou alterar aquele meio por onde o pensamento vai, o pensamento evolua, o pensamento movimenta. Se eu penso pela mesma forma, de uma maneira não dadivosa, de uma maneira não virtuosa, de uma maneira em que não agrega valor moral nenhum ao nosso semelhante, eu vou estar atraindo para aquele meio fluídico espíritos que estão nesta mesma sintonia, nesta mesma ação. Mas voltando à materialidade, relativamente que os espíritos desencarnados utilizam através do pensamento para aparecer, para portar-se, para, de uma certa forma, comunicar com o mundo encarnado, ele utiliza o pensamento. Ele utiliza a sua parte perispirídica, que é muito mais fluídica do que o espírito encarnado, e, associado o seu fluido com o do médium, aí sim ele pode dar essa aparência momentânea, movimentar objetos, bater mesas, enfim, todos esses fenômenos de ordem físicas é possível seja feito, secundado naturalmente por um médium. Aí está as casas assombradas, que certa feita a nossa amiga fraterna fez até uma palestra a respeito. Aí está a tipologia, que são os barulhos na parede. Aí está a semantologia, que são a maneira com que a pancada ocorre. Quando, por exemplo, eu estou falando, orientando, ou muitas vezes doutrinando, eu gesticulo com a mão, faço gestos, da forma mais veemente que o espírito Décio faz, o espírito também desencarnado em sua manifestação, ele utiliza. E isso é semantologia, são os sinais, né? São feitos por essa associação fluídica, repetimos, do espírito desencarnado associado à parte vital, a parte fluídica mais grosseira do médium, muito embora até a seu malgrado, a sua vontade. Como para o espírito não tem nem espaço e nem tempo, porquanto mesmo está numa dimensão a qual nós não concebemos, ele está numa dimensão na quarta ou mais, ou outra dimensão, quinta ou sexta. Então, nessa dimensão, espaço e tempo não é como nós concebemos. A espiritualidade é respondendo a Kardec relativamente ao seu evolar, a sua volitação, que é o andar no plano espiritual, e é bom ressaltar que nem todos está na condição de fazer essa movimentação, é tão rápida como o pensamento. Por que a espiritualidade utilizou rapidez como o pensamento? Porque não existe para nós, encarnado, uma coisa mais rápida do que o pensamento. Mas talvez é muito mais rápido que o pensamento. Ora, então o espírito quer mostrar uma veste, uma roupa, uma bengala de como quando estava encarnado. Ele quer dar essa forma numa sessão mediúnica ou em algum local. Ele precisa buscar
em algum lugar. Por isso que o médium não precisa estar especificamente naquela casa, ou naquele local, ou naquela região onde está acontecendo aquele efeito físico. E esses objetos, essas roupas que eles materializam, que eles plasmam, não levaram, naturalmente que não levaram, né? Então aquilo é feito, aquilo é concebido, é composto. E à frente, no próprio mundo invisível, relativamente ao transporte de material, Kardec, questionando a espiritualidade, um dos espíritos lá disse o seguinte: não, nós envolvemos o material, anulamos anulamos o seu peso, anulamos a sua lei gravitacional, vamos dizer assim, tornamos-o leve, desaparecemos, nós transportamos de um lado para o outro, associando pela mesma forma, como da aparência, o fluido mediúnico de um espírito encarnado, né? Porque ele é mais denso, ele é mais grosso, ele é mais áspero, vamos dizer assim. Então, torna-se invisível, mas não consegue adentrar a outro corpo, a outra matéria. O espírito diz que podia. Erasto falou assim: olha, ele está falando que pode adentrar a outra matéria, mas não há desestruturação, não há. Pode e acontece de elaborar, de criar uma roupa, um móvel, um piano, por exemplo, dentro de um cômodo hermeticamente fechado, mas do que eles compõem lá, ou do fluido, que é a origem de todas as matérias, a qual é o nosso irmão Shidishar que falou relativamente às três coisas existentes, quando foi questionado aos irmãos maior. O que existe no universo? A matéria, espírito e, por fim, Deus. Inicialmente, isso Kardec, lá em Gênesis, falando da constituição da matéria, do espaço, e espaço lá, a ciência na época falava que espaço é o que delimita a distância que existe entre dois corpos, mas posteriormente chegou-se à conclusão que era uma afirmação não verdadeira, porque no lugar que não tem matéria há espaço. Não tem matéria entre aspas, porque o universo tem matéria em todo local. Não a matéria segundo a concebemos pelos nossos cinco sentidos, aquela que visualizamos, que pegamos, que cheiramos, que pelo tato sentimos a sua sensibilização. Mas matéria, por exemplo, que ainda é grosseira, a matéria constituída do perispírito é uma matéria. E a matéria do perispírito, do meu espírito encarnado, e quando eu falo meu, não existe meu, né? O meu corpo é mais do meu espírito que vice-versa. Então eu sou espírito. Do que de um espírito desencarnado. A parte fluídica, que é uma matéria, ela não sensibiliza nenhum órgão. Então existe matéria, espírito e, acima de tudo, Deus. E por que o espírito precisa da matéria? O espírito sensibiliza a matéria, a inteligência, e está aqui agora na sala 22 pessoas, onde o irmão Décio está falando. Tem vários espíritos, aliás, 22 espíritos encarnados e centenas de outros ouvindo o que aqui estamos. Mas tem, irmão, tem, Décio, perfeitamente. E vários meus irmãos e admiradores da doutrina, aqueles que não são espiritistas ou espírita, vários dos espíritas, ou vários dos espíritos que desencarnaram, não tiveram essa oportunidade de aqui estarmos estudando essa extraordinária doutrina. E quando a gente diz extraordinária, pode ser com letra maiúscula, sublinhada, alxuriada, porque é extraordinária. Doutrina que clarifica todos os pontos, diz com extraordinária limpidez,
o porquê esta pessoa morreu tão cedo, o porquê esse é velho, porque o domínio está na mão dos ímpios, das pessoas más, por que os bons sucumbem, porque os bons morrem mais cedo. Então tudo está claro, tudo está claro. E essa comunicação e essa parte que o Juarez preparou, que é o mundo do laboratório invisível, é a parte científica da nossa doutrina, ou seja, é a parte ciência. A parte ciência é aquela que Kardec, junto à espiritualidade, estuda a comunicação dos imortais com o mundo corpóreo, ou com o mundo material, ou com o nosso mundo, e os seus desdobramentos específicos. E aqui nós estamos falando em materialidade, nós estamos falando em espírito, tomar aquela feição, tomar aquela forma que de encarnado tinham quando aqui no mundo estavam. Para quê? E qual o objetivo de aparecer com aquela roupa, com aquela bengala, daquela forma que neste mundo o mesmo era encarnado? Simplesmente para chamar a atenção e para falar: olha, eu vivo, eu estou aqui, eu não morri. Ou o que de fato exterminou, o que de fato acabou, foi o corpo. É essa parte que se transforma, que será uma grama, que será outro elemento químico e que vai contribuir com a formação do próprio orbe, da própria matéria. Mas somos sabedores que, para o espírito manifestar, para o espírito comunicar em qualquer instância, seja encarnado ou desencarnado, precisa, entre várias coisas ou composições, sobretudo três. Primeiro, o espírito querer comunicar, querer tangibilizar algum objeto, querer tornar aparente, querer plasmar, querer, através do ectoplasma do médium ou dos médiuns, dar uma visão de uma roupa, de uma bengala, de uma caixinha de rapé. Ele querer, porque isso dói. Dói porquanto ele já não está mais materializado, ele já não está mais na matéria. E ele, para assim deixar a sua forma, deixar a sua aparência, deixar a materialidade transpor para o mundo dos encarnados, ele tem que voltar à matéria. Em primeiro lugar, querer. Segundo lugar, ele tem condição, ele está preparado para fazer isso? Ele sabe o que quer? Ele tem condição? Porque o saber, o querer, simplesmente não é o saber. Muitas vezes eu quero alguma coisa, portanto eu não sei. Consecutivamente, o fato não se dá. E terceiro, em uma das últimas instâncias, será que a divina providência, ou Deus, ou meu espírito protetor, ou aqueles espíritos que me secundam e estão a concurso de minhas ações, permitem? Aquilo vai, de fato, corroborar para a evolução daquelas pessoas que me veem naquela região onde eu vou praticar aquele ato físico de materialização? Isso vai trazer evolução? A própria pneumatografia é um caso. Kardec chamou a pneumatografia de escrita direta. E o que é essa pneumatografia? É a escrita sem a participação direta do médium, que está dentro da parte do mundo laboratorial. De que forma utilizava-se isso? Dobrava uma folha, colocava em uma gaveta, fechava-se a gaveta e muitas vezes, até para evitar fraude, dava a chave. Posteriormente abria a gaveta, o papel estava escrito, estava sinalizado. Então houve o quê?
houve uma materialização, mas aí muitas vezes nem colocava o lápis ou o giz de cera e o papel sensibilizava. Está aí dentro do laboratório do mundo invisível. Relativo à modificação da propriedade das matérias, que com certeza o nosso irmão ia falar também. O espírito, e como diz Erasto, ele não modifica a propriedade da matéria. Ele torna-a invisível. Ele transporta, mas ele não altera. Muito embora há afirmações em livros de Leon Denis, e um grande estudioso do transporte material, falando da desintegração da matéria, de Ernesto Bozano, dezenas de casos. Mas Erasto, aqui nesse laboratório, nesse capítulo 8º do Laboratório do Mundo Espiritual, ele fala tacitamente que não há desintegração da matéria. O espírito ou os espíritos, com a ajuda do espírito encarnado, pode se compor. Uma flor, uma cadeira, um piano, pode compor através da própria matéria, que são os constituintes do fluido universal ou do fluido cósmico. Pega-se no fluido cósmico a matéria, faz-se, por exemplo, a roupa, faz-se uma cadeira, faz-se um vaso de flor, um relógio, adentra-se a um corpo hermeticamente fechado. Mas o que adentra? Adentra o fluido. Ele compõe. Então aquele objeto, ele é temporário. Ele dissipa. E Kardec, nesse mesmo questionamento, e aqui nós tivemos até uma reunião, mais à frente ele começa a questionar, e São Luís que entra. Kardec, ele disse o seguinte: mas veja bem, então o espírito pode formar, uma vez que ele não desencarnou, não tem roupa, ele pode materializar a roupa, dar forma a essa roupa, constituir pelos fluidos? São Luís diz: perfeitamente, ele pode. Kardec diz o seguinte: e essa latinha de rapé que está na mão, se eu pegar, ou se pegar a consistência, a concretude na mesma, o espírito diz: perfeitamente, Kardec, perfeitamente, se você pegar, você sente. Mas Kardec, como um extraordinário arguto, um grande pedagogo, e ele, muitas vezes, em questionamento, queria, ou muitas vezes colocava o espírito no canto, apertava-o, né, em termos de pergunta, dada a sua racionalidade. Ele disse o seguinte: se nós pegarmos esta caixinha de rapé, cheirarmos o pó que está dentro dela, a gente respira, respira não, como é que é? A gente espirra. A espiritualidade diz: perfeitamente, pode se espirrar, sim. Kardec, muito o cheiro, né? Ele sente o cheiro, né, Eduardo? Pode sentir o cheiro? Perfeitamente sente o cheiro. Mas Kardec ainda não satisfeito, e diz o seguinte: pois bem, se pegar esse pó constante dessa caixinha de rapé, levarmos, sentimos o cheiro, então o espírito tem condição de fazer um veneno, materializar um veneno. A espiritualidade respondeu a Kardec: perfeitamente que pode. Entretanto, a divina providência jamais concederá que isto ocorra. Kardec, pela mesma forma, ele questionou, porque ele gostava das coisas assim muito bem explicadas, ele questionou o inverso. Mas veja bem, então, se a espiritualidade intentar, se ela quiser elaborar algum veneno para dissipar algum espírito encarnado, algum corpo, ou centena dos mesmos, ou uma região, pode.
A espiritualidade diz perfeitamente, também é possível. Mas, pela mesma forma e como outrora eu afirmei, a divina providência. Aí, ele fez a pergunta, e relativamente à escrita da pneumatografia, que não estava o lápis de cera, e nem não tinha caneta, não tinha lápis, como que apareceu? Aí o São Luís diz, até que enfim tu chegastes o questionamento que vós querias, na verdade, formular. E Kardec tem uma nota de rodapé lá que São Luís, aí Kardec fala, isso foi tão verdade que quando eu falei, ele antecipou o meu pensamento. Aí São Luís rodeou, exatamente, né, do Alto Parlamento, rodeou igual o gato comendo um prato de angu quente, né? Tava aquele angu quente, hora que fala assim, eu lembro daquele político do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, né? Ele diz que quando o caboclo tá assim, vai rodeando até, né? Vai rodeando, comendo um mingau assim pelas beiradas até chegar no centro. Então Kardec foi, e São Luís já estava assim meio pé da vida com Kardec. E Kardec colocou lá, nesse capítulo 8º, uma nota de rodapé, que a espiritualidade, no caso São Luís, já tinha descoberto, ou já sabia o que efetivamente o mesmo estava pensando. Aí Kardec, não, mas agora mesmo disseste-me que esses materiais todos são perenes, são passageiros, é uma visualização temporária. Ele disse assim, nunca, eu não disse nunca, mas pequenos objetos, pequenas coisas materializadas ainda existe até hoje. E vamos dizer, o Braz gosta dessa parte, e vamos dizer, meus irmãos, que o primeiro livro dos Espíritos, que são constituídos de 510 questões, é na verdade uma pneumatografia. 510, tinha duas adolescentes, não sei se são filhos do senhor Boudin, Julie e Jafé. Jafé parece que foi na revisão da segunda edição que trabalhou. Duas adolescentes, uma de 11 e outra de 13 anos. Uma mesinha que tinha um lápis amarrado, uma mesinha de 30 centímetros. Ela encostava a mão, mas muitas vezes essa mesinha começava a escrever sem mesmo ela encostar a mão. Ora, isso aí é pneumatografia. Se a mesinha começar a escrever sem mesmo a médium encostar a mão, é pneumatografia. E o primeiro livro dos Espíritos foi todo, então, podemos falar pneumatograficamente assim escrito, de forma direta. E isso foi bom? Extraordinário. Por quê? Assim como Camille Flammarion e vários outros médios trabalharam na Gênese, você já imaginou se tivesse um Sid Shark à época, se ele trabalhasse lá, a gente hoje falava, não, esse livro, na verdade, isso aí é um animismo, aquilo lá era do nosso amigo Sid Shark. Mas, no entanto, de duas adolescentes, as quais não tinham uma consistência ou uma concretude pedagógica para, vamos assim, justificar aquele manancial filosófico escrito. E foi muito bom, porque não adveio adveio sim de espírito, e não da parte anímica, né? Não da parte dos médios que escreveram, no caso de uma psicografia. Então, meus irmãos, é possível essas materializações? Sim. Aí São Luís disse o seguinte, e Kardec formulou isso tudo porque tudo desaparecia, e aquelas escritas, mesmo não tendo lápis lá, não desaparecia. Kardec ficou muito perplexo, e ele estava achando que era uma contradição. Se a tinta não desaparecia, por que as outras coisas desapareciam? Aí foi que São Luís falou, não, aquilo na verdade não desapareceu, a tinta ficou os escritos de forma perene, porque efetivamente iam, e como de fato ocorreu, corroborar na evolução de uma doutrina, né? De uma população. E a coisa
avançou-se tanto que Kardec ele chegou a afirmar que o espiritismo ele seria o futuro da religião. Se não fosse o futuro da religião, mas as religiões teria como base o espiritismo em pouco tempo. Evidentemente isso não aconteceu, mas as coisas têm ocorrido para que esta afirmação possa tornar-se, não digo verdadeira, porque tudo é verdade, mas ser a religião do futuro, ou senão o futuro das religiões. Eduardo coloca: acredito que pneumatografia é a materialização da escrita. O outro fenômeno não se encaixa, mas é somente a minha opinião. Na verdade, você está corretíssimo, Eduardo, porque houve a materialização, plasmou-se ali os componentes de tinta, cores, para sensibilizar. Isso aí tem ardósia, tem sensibilizando a própria película da ardósia, né? E muitas vezes tem vários escritos com cores. A pneumatografia ela é usada, mas é mais difícil e é uma mediunidade fácil de provocar um embuste, de ser vítima de um ato de charlatanismo, né? Algum mágico proceder, mas hoje vocês perguntam, mas aí, Décio, esses efeitos físicos, aparição, veste, e o próprio Chico Xavier trabalhou muito em materialização, lembra de um período da vida dele, e por que isso hoje? Porque na verdade era necessário que isso nos primórdios, ou no vestibular de nossa doutrina ocorresse. Para quê? Para dar credibilidade maior aos nossos detratores, às pessoas mesmo que não acreditavam mesmo na vida pós-morte. Então, havendo esses efeitos físicos, um transporte, uma escrita sensibilizaria mais o incrédulo e ele acreditaria. Mas veja bem, as 3 primeiras sessões mediúnicas que Kardec assistiu, inclusive tinha bastante parte pneumatógrafa, ele saiu mais descrente que entrou. Porque ele, um homem conhecedor extraordinariamente do magnetismo, já atuava no magnetismo por 31 anos, estudava. Ele vendo e percebendo aqueles fenômenos, ele chegou à conclusão, e poderia muito bem ser as mentes das pessoas que na reunião estavam, agindo de forma uníssona, de forma uniforme, promovia aquelas movimentação. Porém, quando Budan convidou, mestre, mas agora ela só não está fazendo esses movimentos, sim, não está só ela está respondendo e dando parecer. Aí Kardec disse o seguinte: olha, essas materializações, dando parecer, se me provar que uma mesa tem nervo, ou que tem cérebro para, de uma certa forma, conjecturar ideias, aí sim eu acredito. E nesse aspecto dessas manifestações, conforme o mundo laboratorial está nos asseverando aqui, foi ocorrendo, ele foi, num primeiro momento, satisfazendo a sua curiosidade, de uma forma socrática, né, através de pergunta e resposta, foi satisfazendo a sua curiosidade, e à medida que ele era muito crítico, muito conciso, muito metódico, e à medida que foi formulando os questionamentos, respondendo, questionando, respondendo, ele observou-se que dali estava surgindo uma doutrina. Aí, num segundo instante, ele já foi também orientado e foi escolhido, etc. E no momento ele disse que entendia não ser a pessoa, mas... E um belo tempo, meus irmãos, ele um pouco doente, eu vou descer
Tiago, só põe quantos minutos aí para mim concluir? 5 minutos eu concluo? Então ele um pouco doente, perguntou à espiritualidade, ora, mas eu estou assim com esse problema, ele já tinha esse problema cardíaco, que ocorreu com o aneurisma, né? Ele disse, e se eu de fato morrer, né? Se eu só sobrar com o peso desta missão? Aí a espiritualidade, não tem problema, se você não der conta, se você morrer, se você só sobrar, ou se você efetivamente achar que a carga é por demais pesada para os vossos ombros, tem dezenas, tem centenas de pessoas que continuará. Por isso que nós falamos, não é jactamos, em como a primeira revelação Moisés, segunda Cristo, e a terceira não tem um revelador, mas sim um codificador, porquanto a doutrina é dos espíritos, e Kardec simplesmente colocou em papel, isso aí dá uma balançada em nossos detratores, dá uma balançada naquelas pessoas que seguem dogmas, dá uma balançada naquelas pessoas que creem que devemos temer a Deus. Fraterna coloca, no princípio do Espiritismo, tudo o que... desceu aqui, deixa eu suspender. O que fosse preciso ser apresentado pelos desencarnados valia para que fosse acreditado. E isso é verdade. E agora, Décio, por que esses fenômenos pneumatográficos, esses fenômenos pneumatofônicos, né, que ou seja, é a voz dos espíritos sem a gente ouvir, isso foi muito... ocorreu lá Wendelsville, que as irmãs Fox ouvia as vozes dos espíritos, né? As casas mal assombradas, dezenas, hoje quase não tem. Por quê? Porque esse período de nós termos ciência da existência espiritual passou. Agora nós estamos estudando o desdobramento. São essas aulas que o Sid Shark tem nos fornecido, esses estudos que têm sido implementados às 15 horas, terça-feira, falado exaustivamente dessas comunicações. Agora nós estamos estudando a comunicação. E é bom ressaltar, meus irmãos, que esses efeitos, essas materialidades, essas materializações, pode ser feito por um espírito superior? Sim, pode, mas eles precisam do concurso de um espírito com um perispírito mais grosseiro. Assim como nós precisamos de um chapa, de uma pessoa com força física superior à nossa para movimentar esse guarda-roupa desse ponto para o outro, transportar esse cofre, fazer uma mudança, o espírito superior precisa para se processar esse efeito físico. Mas por que isso, Décio? Porque o perispírito dele, que efetivamente que vai associar com o perispírito do médium, que é mais denso, mais grosso, mais animalizado, ele é menos denso. Então, ele precisa de um com menor evolução, assim como nós precisamos de uma pessoa que tem uma força física maior. Kardec coloca, é evidente que a palavra aparência deve ser aqui tomada no sentido do aspecto imitação. Foi quando falávamos da imantação da roupa, da veste, falávamos da caixinha de rapé, e o da escrita, Kardec ficou, mas tudo é aparente, tudo é transitório, nada é perene. E por que a tinta é? Foi isso que levou ele a conversar com São Luís. Então, essa teoria do mundo, do laboratório do mundo visível é muito interessante. E tudo se faz relativamente à associação espiritual. E Jesus mesmo, muito embora ele não precisava de médium, ele não precisava de concurso dos espíritos, mas quando ele apareceu, Maria Madalena, uma das mulheres, lá foram tocá-lo e ele disse, não me toques porquanto não subi ao Pai. Ali
é porque quando toca no ectoplasma materializado, o ectoplasma tá muito, falou o Aço. Eu vou ceder para ele. Então, quando o espírito encarnado está com o ectoplasma, está materializado uma vez, se você o toca é como um choque. É aquilo que praticamente dá uma aula, chama choque anímico, que na verdade é quase como um choque, como se dava nesses asilos psicoterapêuticos, né? Mas é um choque moral. O espírito vem, ele não tem aquele vigor, ele não tem aquela virtuosidade, um médio de uma virtuosidade muito grande, da passividade, ele tem aquele choque anímico. Meus irmãos, então, do texto que a nossa irmã Chari leu, relativamente a essas materializações, essa composição de plasma, essas materializações, rapé, vestes, aparência de membros, foi o que nós pudemos aqui colocar nos estudos. Muita paz, muita luz, um beijo no centro de vossos corações. Amanhã às 15h30, meus irmãos, nós temos estudo também na sala Luz no Caminho. Paz e luz. Quando nós vamos em a Gênese, ela nos diz, ou os espíritos dizem, naquela época, sem ter outra qualificação para o elemento que constituía o universo, mantém que somente após o de Kardec, e mostrando-nos a física moderna, que essa energia, ela está realmente suscetível de todas as modificações essas, a sua atuação sobre esta energia, formando as mais diversas transformações e aparições. Inclusive, dado justamente a este problema, que falar do Espiritismo é muito fácil. Não é difícil nós que requer uma série das fases da doutrina, como ciência, e nos experimentos encontrar a verdade, encontrar as explicações para tudo que compõe o universo. Pois não, Pedrinho, fale, por favor, o que não está sendo entendido. Não somente você, mas como todos os outros da sala. Por favor, coloque aí para a gente ver. Está picotando muito. Infelizmente, eu não posso fazer, ou a gente continua assim, ou eu vou pedir ao irmão Décio para que ele... eu não sei como é que vai ser, tá? Então, observem uma coisa que eu estou tentando passar para vocês. Que existe... Então vou descer. Décio, por favor, Décio, sobe. Ciência, tá? Mas ele não quer admitir que essa energia, ela tenha uma inteligência para ser o supremo ser que domina, que reina e que governa este universo. Observem que na Gênese, o Kardec diz que a ciência tem por finalidade constituir a verdadeira Gênese, segundo as leis da natureza. O Espiritismo, avançando com o progresso,
jamais será ultrapassado. Olha só, o Espiritismo, avançando com o progresso, jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, como nós falamos inicialmente, Isaac Newton falou do fluido que compunha o universo. E Kardec, dentro daquele conceito, falou no fluido cósmico universal, que seria o princípio de todas as construções. Até que Thompson descobre que aquele fluido falado por Newton não passava de uma energia, que hoje a ciência moderna já fala de outra forma. E se nós estamos estudando o Espiritismo como ciência, assim como Kardec nos chama a atenção, nós deveremos sim seguir a ciência quando a doutrina apontar para um lado diferente. Mas a doutrina não nos aponta para lado diferente. A doutrina nos diz que é progressiva, como tal, andando lado a lado, ciência e religião. A religião anuncia para que a ciência confirme. Então vamos ver uma outra coisa para entendermos esse laboratório do mundo invisível. Para tirar, inclusive, da consciência dos espíritas que comentam, que criticam o filme Nosso Lar, que comentam aquele campo que diz, porque lá nesse filme, Dagon, que beleza, é que esse filme, ele serve sopinha, ele serve... Então, para se estudar espiritismo, ou se busca profundamente as raízes do espiritismo, indo lá, como disse o nosso amigo Beto na quinta-feira passada, encontrar dentro dos conceitos dos antigos, fluídica, pirilampo, perfeito, perfeito, perfeito. Haja vista que a Gênese, ela fala assim, os espíritos atuam sobre os fluidos, empregando o pensamento e a vontade. Aí ele diz que isso tudo, como analogia, é a mão do homem. Porque é através do pensamento que os espíritos disseram a Kardec ser um dos atributos do espírito, o pensamento, que eles atuam sobre a matéria, imprimindo a ela a qualidade e a direção que quer dar. Tanto aglomerando essas energias, e quem conhece um pouco da física, que eu não conheço, eu confesso, mas dizem que, sendo o elemento principal do universo energia, a inteligência atuando sobre essa energia faz com que ela se condense, se aglomere, se aglutine, formando as mais diversas matérias que nós conhecemos, solidificando as energias. Então a gente vai começar a perceber que ela pode, a inteligência pode, combinando esses fluidos ou esses elementos energéticos, formar conjuntos com aparências, desde que ele tenha o conhecimento adequado. Eis aí a razão da primeira construção do espírito
ser esse corpo que foi falado lá em cima pelo Braz, o corpo espiritual, que é tão semelhante que chega ao ponto da pessoa nem saber que morreu. Por quê? Porque o espírito, ele sabia que viria encarnar num planeta aonde a espécie da qual ele iria se utilizar para realizar as suas tarefas e as suas missões, tinha toda essa conformação, essa forma que nós temos. Então ele, nos reinos, ele aprende como os vegetais, os animais, mantêm aquele corpo deles, o seu caule, o seu corpo, absorvendo da terra os elementos necessários para a sua manutenção. Para depois o espírito, habitando um corpo idêntico, saber também como absorver essas energias. Pois é, Palmeira, justamente. Agora eu ainda peço a vocês, meus amigos, que um dia procurem olhar direitinho esse termo mundo espiritual, que no meu entender é um vício de linguagem, porque se a doutrina diz que só existem dois elementos, o elemento espiritual e o elemento material, né? Que a matéria nós já sabemos que é uma mudança, uma transformação desse fluido, né? Justamente, Pirilampo, eis aí quando eu digo, tá? Quando eu lhe digo que é preciso que nós não nos esqueçamos das raízes, não nos esqueçamos que Deus nunca esteve inativo e que foi dito pelos Espíritos que nós fomos criados simples e ignorantes. E nós já estamos num estágio de estar debatendo o que fomos e o que seremos. Ora, e aqueles que estão iniciando? Eles estão precisando de todo o aprendizado que nós tivemos, tá? Eu diria, Eduardo, o mundo energético. Veja só, se nós dizemos que, né? Bom, não deixa de ser. Não deixa de ser. Então, se quem está lá vê nele uma matéria, o mundo não é espiritual. O mundo é material. Porque todos os mundos, eles tendem a envelhecer, a desagregar-se e voltar a ser a energia que foi. Tá? Agora, deixe-me somente, tudo é energia. Agora, deixe-me apenas comentar uma coisa, tá? O André Branches fala aqui o quê? Quando se desencarna e não se dá conta disso, a mente que tudo em volta, inclusive o corpo da autoencarnação, o espírito superior, sabendo disso, para diferentes corpos para si, inclusive as colônias espirituais. Olha, André Branches, essas colônias espirituais, ela não deixa de ser uma formação da própria energia que compõe o universo, só que ela está adensada de forma diferente, não está adensada na forma grosseira que nós fazemos aqui. Ela está numa forma bem sutil, muito sutil mesmo, aonde eles próprios estão ali. Porque o mundo é a pátria, o universo é a pátria do espírito. É a pátria do espírito. O universo é todo energia. Não deixa de ser matéria. Então, o universo é material. O espiritual é apenas a inteligência. Você entendeu? Então, a gente vai começar a perceber o seguinte. Observem o que dizem sobre esse laboratório do mundo espiritual. Pois é.
Mas isso aí, ô Wagner, isso aí é aquele troço que nesse instante o Pirilampo falou justamente, fraterna. Não, Braz, não. Olha, o Braz coloca que para nossa matéria voltar a ser energia, temos de elevarmos ela à velocidade da luz. Não, não, Braz. E eu vou lhe dizer por quê, meu irmão. Quando nós devolvemos este corpo físico à Terra, a Terra dissolve ele, transformando-o em quê? Em energia. Em energia. Agora, o nosso corpo fluídico, para transformá-lo gradativamente e chegar ao campo energético que é exigido na transmutação para o ser crístico, é diferente, porque está dentro do seu conhecimento e dentro das suas ações. Veja só, cada um de nós, temos que tomar conhecimento do máximo que nós pudermos de tudo que está dentro deste universo. Seria como você ser formado em Direito, em Engenharia, em Medicina, em tudo. Porque você vai conhecer cada um pouco. E quando você conhecer isto, você está um homem integral, você está completo. Você entendeu? Mas claro, Wagner, o mundo... Aí eu peço, meu irmão, que você fale a pátria espiritual, que você fale o mundo dos espíritos, tá entendendo? Para que a gente não seja ridicularizado, quer dizer que existe um mundo formado de espíritos. Porque nós vivemos num mundo terreno. O nosso planeta é a Terra. Somos terráqueos. Ou estamos terráqueos. Você entendeu? Então, dentro do conceito que nós queremos dar para o universo, esse mundo invisível, mas sim, Balque, sim, precisamos de muito estudo, de muito diálogo, nós precisamos ter horas e horas e horas a fio para que a gente possa debater isto, como estamos fazendo agora. Você observa como está havendo um dinamismo na sala, com todos vocês complementando o que nós pensamos saber. Aí, quando nós vemos que nada sabemos. Mas do ter... você é sempre gozador, Wagner, mas é gostoso estar com você na sala. É mesmo, ter também muito bom senso. Então, veja só. As formações, tá, que se apresentam, inclusive o Braz há pouco falava para nós de uma reunião na qual ele participou e fez a aparição de um colar e o colar ali ficou. E eu dizia para ele, Braz, então aquilo dali não foi uma ectoplasmia, aquilo dali não foi uma materialização, e sim um transporte. Porque é muito comum, como disse a fraterna lá em cima, que no início os efeitos físicos era comum, era comum, justamente para chamar a atenção. Sim, sim. Cada camada está... Você coisa. E eu peço a vocês, Décio, Dourado, o Braz, a Doni, por exemplo, a capacidade do que eu, que vocês preparem o por serem rejeitados, os órgãos serem rejeitados. Está aí, ô Piri. Por quê? Porque somos realmente... Se a casa do pai tem muitas moradas, né?
Se a casa do Pai tem muita morada, cada morada tem um habitante diferente. E essa vibração, ela é tão ínfima que praticamente não se percebe, todos somos iguais. No entanto, o meu órgão não serve para você, Balque, porque a sua vibração é diferente da minha. Eis aí a razão de todo vento, não é? Então veja só, a formação espontânea, ela se dá porque o espírito, tá? Agindo sobre essa energia que a física moderna diz, né? Que Kardec falou, o fluido cósmico, ele tira dela uma porção, tá? De elementos necessários para formar os objetos que ele quer. Você está entendendo? Que não me deixe falar de mim, que não me deixe falar eu sou, eu fiz, eu faço. Não, porque eu não sou nada. Eu já falei para vocês, eu tenho apenas o ensino fundamental. E se alguma coisa sai além disto aí, não é de mim. Eu digo para os meus amigos que estão mais perto, tá? Que o Senhor realmente, o Senhor Jesus, Wagner, né? Então, veja só, se nós estamos estudando Espiritismo, vamos estudar o Espírito, vamos saber o que é o Espírito. Está aí na Gênese, Kardec dizendo, no dia que a ciência apontar e o Espiritismo estiver errado, vamos lá na ciência, né? Então, como é que a gente vai perceber isso? Que o Espírito atua sobre essa energia ou sobre esse fluido, transformando-o ao seu bel prazer de acordo com o seu grau evolutivo. A partir daí, ele começa para se apresentar para mim como humano, ele vai dizer o quê? Ele vai simplesmente fazer com que apareça uma tabaqueira na mão de fulano, ou um vestido que eu já conheço, vai aparecer para uma pessoa em forma fluídica. E veja, quando eu falo fluídico, eu falo energético. Por quê? Porque quantas se encontram nesta sala que por vezes aquela luzinha branca, azulada, ou azul esbranquiçada, como a gente diz, verde da cor de manteiga, sei lá. Não é verdade? Não é verdade? Então vamos começar a perceber que isto aí faz parte da nossa mudança. Eu, espírito, eu estou crescendo. E a partir daí, não, Wagner, e a partir daí, a espiritualidade está nos mostrando gradativamente o que somos. Então, a gente operando sobre essa matéria, e vamos falar em termo rasteiro, para não complicar, a gente atuando sobre essa matéria elementar que forma o universo, a gente começa a é ali que eu disse para o Braz não ter sido formado pelo Espírito, porque ela tem vida passageira. Os objetos, os espíritos, plasmam de antidade, retirando do fluido cósmico para... Ele não tem vida. Lógico, Wagner, Deus tem mãos, tem olhos, inclusive os espíritos. Você veja que fala assim, o perispírito é a cópia.
Não tem nada a ver. O perispírito, ele toma a forma que o espírito quiser dar a ele. Tanto é que muitos perispíritos apareçam na forma de uma serpente, de um cão. Por quê? Porque ele deu aquela forma. É aí que o espírito, tá certo? É aí que o espírito, utilizando esse fluido cósmico, essa matéria universal, essa energia, ele trabalha moldando-a à sua maneira, tá? Então veja só, todas essas aparições, esses objetos tangíveis para nós em reuniões ou até, elas são formação que dependem da necessidade e da vontade do espírito. Porque eu estou querendo uma coisa, mas não há necessidade de aparecer isso para mim. Tá certo? Tá sem som? Tá sem som a sala? Por favor, me fala aí, som ok? Tá. Então veja bem. Na reunião de materialização, que é uma reunião que requer muito cuidado. Muito cuidado. Daí a Isis complementando, deixe-me ver o que é que ela diz. Através do filósofo Platão, descobriu que temos que ver as falsas sombras e encontrar a intuição. Aristóteles pensava que todas as coisas da natureza possuíam uma causa potencial para assumir uma forma. Então um dia chegaremos lá, como os grandes foi assim que tudo aconteceu. Sim, sim. Porque na verdade, é isso que nós estamos vendo. É isso que nós estamos vendo. Que essas formas, ela tem uma causa. E a causa potencial para que essa forma assuma um determinado, é justamente a ação do espírito sobre ela. Então vejam só, essas reuniões, elas não são fáceis de se fazer, porque primeiro, ela requer que tenha médiuns capacitados para doação de fluidos magnéticos, de fluidos animalizados, que tenha, vamos dizer assim, uma energia apropriada para que os espíritos atuem sobre aquelas energias, trazendo as energias do universo e juntando-as para que haja as aparições. Tá certo? É tanto que nos sonhos, nós vamos lá e transformamos, nós vemos os nossos companheiros. Wagner, que você tenha sucesso, vá ao hospital e traga cura para nós. Então vamos ver outra coisa. Esses elementos são temporários. São temporários. A modificação da matéria. Já dissemos que ele é o princípio de infinitas combinações. Existe uma coisa que diz assim, o universo é um caos. O universo é um caos. Mas quando ele está controlado, equilibrado, ele passa a se chamar. É por isso que tem fluido cósmico universal. Quer dizer, ele já não fala do fluido universal. Ele fala da modificação do fluido universal que compôs o cosmos. E do cosmos vem as galáxias, as vias lácteas, os planetas. Você entendeu? Uma das coisas interessantes nisso tudo é que nós vemos os nossos químicos fazer várias mudanças em seus laboratórios. Várias. É uma pequena dosagem, aumenta o sabor, o veneno,
aumenta a dosagem medicinal, tá certo? Então, entendamos, o espírito que nós somos, através da sua vontade, ele age decisivamente sobre esse fluido cósmico elementar, essa matéria elementar, essa energia elementar. E estou falando de sinônimos. Então, a partir dessa sua vontade, dessa decisão dele atuar sobre a matéria, ele pode formar as mais diversas substâncias, tá? Dando-lhe propriedades. E isto nós vimos quando estudamos os fluidos na segunda ou na terceira semana, que falamos que ele é inodoro. Ele não tem cor, ele não tem cheiro, não tem nada. Mas a partir que nós agimos sobre ele, nós imprimimos nele a nossa qualidade. A nossa qualidade. E aí fizemos a comparação com os raios do rádio, que se nós começarmos a vibrar numa faixa longa, ele irá muito alto, mas a sua distância entre o pique de um e de outro é enorme e vai se perder. Ao encarnar, Braz, nós tomamos, com relação a sexo, aquilo que mais nos interessa para o engrandecimento do amor. Você observa que por mais que o homem ame, o amor do homem não pode ser comparado ao amor da mulher. O amor da mulher é um amor que está... Não vamos generalizar, né? Não vamos generalizar, porque tem mulher aí que é pior do que um animal. Mas você observa que a mulher, essa encarnação como mulher, ela faz com que o ser espiritual, ele se aproxime muito do amor incondicional pregado pelo Cristo. Como espíritos, nós não temos sexo. Por isto, eu costumo dizer aos meus amigos e às minhas amigas, em cima do Evangelho, Senhor, eu fui mulher do primeiro, ele morreu. Casei com o segundo irmão, ele morreu. Com o terceiro, essa mulher até, se fosse hoje, seria viúva negra. E lá, no mundo espiritual, como costumo dizer por aí, fraterna, é muito complicado isso, minha amiga. Por que você não nos ajuda hoje à noite a conversar sobre isso? Hein? Que tal o homossexualismo? Disposta? Desculpa nada, não tem desculpa, minha amiga. Viu como as pessoas se apresentam, Isis? É desse jeito. Mas a gente vai conversar sim, eu, você, o Décio, o Braz. A gente vai lá e entra nisso também. Então veja só. Quando no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, aí falou médiuns curadores, aí Kardec, opa. Para não deixar de falar nisso, são os médios e tal, ele dá aquela pincelada e diz, mas eu sei que um amigo nosso já se comprometeu a vir falar sobre isso. Você entendeu? Então, o que é que acontece? Hoje nós vamos ver... Pirilampo, só um momento que eu vou te responder a isso, que a gente também já está passando da hora, eu acho, né? Então, veja só. Para a gente observar isto, a gente vai verificar que tem um cidadão chamado Jorge André, que é um crânio nisso. Tem um livro aí, Mãos de Luz, de uma pessoa que nem espírita é, ou sei... mas que fala com precisão a respeito dessa doação energética do ser para o ser e que cura. Mas cura por quê? Cura por quê? Porque é justamente a transmissão da energia, a troca de energias. E essa energia, ela faz um círculo
entre o universo, o ser que doa, o passista, o ser que recebe. E ali está sempre em transmutação, né? Em transmutação. E quando a gente fala do magnetismo, é inerente ao ser. Aí é quando eu diria, companheiros, é do ser humano? Eu faço essa pergunta, Pirilampo, Fraterna, Dourado, Décio, Braz, Doni, Chanri. É do ser humano o magnetismo? Vem a pergunta, façam a pergunta a vocês próprios e respondam. Ou é do espírito? Ou é do espírito? Então, quem é que traz o magnetismo? É o corpo físico? Ou é o espírito, que é a fonte geradora da energia? É somente o templo do espírito desce. Seria assim feito o motor, aquela coisa grandona lá, mas quem trabalha ali dentro é uma máquina. O físico serve apenas de intermediário. De intermediário, não é verdade isso? Ou não? Falem aí. É aí, companheiros, é aí, só para a gente encerrar, que eu acho que está na hora, os coordenadores, por favor, falem isso aí. É aí que quando o filme Nosso Lar foi trabalhado, mas, Pire, todos os elementos químicos já são produtos da manipulação do espírito sobre essa matéria elementar. Não é isso? Pode vir a ser fonte de energia criativa ou fonte de repetição. Então, está aí. Ele é a fonte de energia criativa. O corpo físico, seria assim, quem acende é o vidro de uma lâmpada, quem acende são os filamentos dela. O vidro a protege e faz com que ela se expanda. Não é? Não é assim? Então, companheiros, observem bem uma coisa. No meu entender, falar do espiritismo é a coisa mais fácil do mundo. Ser detrator dele, ou falar, coisa nenhuma, espírito se comunicando, os mortos e pá. Pois é, Pirilão, mas quem ilumina são esses filamentos que ficam incandescentes. Tá? É o espírito. E o vidro que cobre esse espírito é o perispírito, que atua também sobre o corpo físico e faz com que venha aparecer a luminosidade protegida. Então, observem. Nesta sala de hoje, houve um comentário dos sacrifícios que são colocados nas encruzilhadas. Muitos não veem necessidade para aquelas coisas. Eu, por exemplo, eu também não vejo necessidade, desde que, como já esclarecido, eu leve este conhecimento para aquelas crianças que estão ainda na creche, que estão ainda no berçário. Porque eu venho ensinando para elas gradativamente, até que elas não se deixem iludir mais por essas coisas que iludem os sentidos dos humanos. No entanto, como disse o Pirilampo, ô Verônica, minha amiga, boa tarde, irmã. E como disse ele,
os fluidos que sobem daquilo ali, às vezes, para nós, mal cheirosos, servem de alimentação para esses espíritos que ainda não conseguiram se libertar dessa comida grosseira que satisfaz aos nossos estômagos. Então observem que a partir disto aí, esses irmãos, eles necessitam, e isto todos os espíritas conhecem de cor e salteado, e ainda criticam determinadas coisas. E eu faço agora a crítica a mim. Se a carapuça vier a caber na cabeça de mais alguém, que caia na cabeça de quem? De quem caiba essa carapuça. Porque, Braz, nós dizemos que ao desencarnarmos, nós não nos tornamos anjos. Nós damos continuidade àquilo que nós estamos sendo, com a diferença de não estarmos mais, entre aspas, arrastando este corpo físico. No entanto, aqueles que não entendem ainda o lado espiritual, que se apegam à matéria como verdadeiro narciso, aqueles que vivem no aqui e agora, dinheiro é o meu Deus e por aí, essas pessoas, ao desencarnarem, elas tentarão se manter na esfera da terra aonde viveram, apegados a todos os seus afins. Sim, ele pega. Inclusive, eles não conseguem atravessar uma porta sem que ela seja aberta por alguém, porque ele não se interessou por aquilo. Então, essas pessoas faz com que a gente afirme o que está no reclame aí dos antigamente de um rolamento, que o cara chegava para comprar o rolamento e esquecia o nome. Aí o balconista dizia, tá aqui, SKF. Aí aquela dúvida, qualquer um. Aí ficava um anjinho do lado direito dizia, atende ao balconista, SKF. Aí o do lado esquerdo, o demônio, SKF. Não, qualquer um. Então é isso que acontece conosco. Então estamos tão apegados à terra que nos aproximamos, pessoal. Eu bebo, eu caio pelo chão por ali, eu vou desencarnar, vou virar anjo. Aonde tiver alguém tomando uma cachaça, ali eu vou estar. E às vezes, aquele elemento que está bebendo é um condutor de primeira, e eu vou começar a induzi-lo a tomar uma, mais uma e mais uma. Porque enquanto ele bebe, absorvendo o álcool subindo para a sua cabeça, eu, em espírito, estou me satisfazendo apenas com o cheiro, somente com o néctar. Está subindo aquele aroma e eu estou me impregnando daquilo. Portanto, o nosso lar é um campo energético. E eu digo o seguinte, Ives, Senvel, Décio, Dourado, Juarez, Braz, Edatute, Doni, Xanri, Pirilampo, a Sandra, enfim, todos que estão aqui na sala, nós somos responsáveis, nós somos culpados. Tu sabes por quê? Vou sair agora, Ives. Se você sabe por quê? Porque o Décio achou de fazer um filme sobre materialização. A boa vontade, dinheiro, conhecimento da sétima arte, o Décio vai fazer. Mas onde estamos nós? Que aí eu me lembro de um companheiro, fulano conhece de medicina, fulano conhece de física, mas quem conhece do espiritismo somos nós.
somos nós, ou pelo menos uma parte dos Braz, chegar perto desses cineastas e dizer assim, perfeito, aplaudir a sua intenção e nós vamos te apoiar. Agora, presta atenção, você neste campo aqui, você vai mostrar, aí está entrando na área da minha amiga fraterna, tá? Que a gente vai começar a induzir aquele espírito ainda apegado à matéria grosseira, a direção, e ali eles porque ele não come. Ele não come, ele não se alimenta, ele não bebe. E a grande alimentação do espírito está na oração. Nem só de pão vive o homem, disse Jesus. E assim, para encerrarmos, pedindo 1000 perdão, mas eu espero que em breve, eu estava ali nesse instante e eu vi uns caras ali no poste esticando uns cabos, meu Deus, que seja GVT. A minha rua já está cabeada e eu acho que eles estão agora ligando ao principal, tá? Então, Pirilampo, muito obrigado pela sua presença e volta à noite, amigo. Então, convido os senhores para a noite, que estaremos fazendo uma dobradinha, um trio, todos vão ter a oportunidade de conversar, de colocar, tá? Pois é isso que eu vou fazer. Então, eu vou pedir a um cara que eu nunca mais ouvi a sua voz, nunca mais ouvi as preces, essa prece encerrando, agradecer. Você está onde, fraterna? Então, Malque, dá uma subida aí. No Rio, o Rio tem GVT. O Rio tem GVT. Ótimo, Malque. Nos leve, meu irmão, meu amigo, nas asas de nossas imaginações e cheia de fé nesse ser supremo. Essas energias deletérias que teimam em permanecer, trocando-as, transmutando-as neste mar do universo em energias boas, para que nós possamos. Muito paz a todos e muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. O som está bom? Estão me ouvindo bem? Obrigado, Sid Shark, pela excelente explicações dadas a todos nós. Muito obrigado. Temos aí um vasto material para ser refletido, para ser analisado, para ser pesquisado. E realmente a doutrina espírita, ela nos chama à instrução de uma forma muito disciplinada, ordeira e muito bem planejada. Temos que estar sempre estudando. E nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos, concentrarmos no agradecimento a Deus, nosso Pai de misericórdia e bondade, e vamos pedir a Ele que nos conceda o merecimento de podermos elevarmos os nossos pensamentos até Jesus,
nosso irmão e mestre querido, e dizer a ele, para que ele nos perdoe a nossa ignorância, para que ele sinta na vontade que temos de iluminar cada vez mais, nos fortalecendo cada vez mais esse desejo que temos de aprender, de termos em nós a resposta das nossas indagações e tirar de nós a insegurança, o medo, o desamparo. Pedir a Jesus que, através das luzes divinas, misericordiosas, que Ele possa clarear o nosso caminho, iluminar as nossas mentes e o nosso coração, nos transformando cada dia mais humildes, simples, para que nós possamos, assim, de passo a passo, caminharmos nessa estrada tão longa, mas também tão reta e florida, que é a vida. Que nós possamos, galhardamente, corajosamente, alegremente, possuidores de muita boa vontade, enveredarmos cada dia mais no estudo, no aprendizado da vida, levando conosco os princípios dessa doutrina consoladora e maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos. E que nós possamos colocar sempre amparados pelaquela frase maravilhosa de Ti, Senhor. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. Quem sabe, Mestre amado, que nos baste apenas que nós pratiquemos aquilo que vos nos ensinaste, Senhor. Aquilo que nos deste como testemunho, para que nós pudéssemos assim conhecer esse universo imenso e poder usufruir do conforto, do amor existente nas várias moradas do Pai. Que nós possamos, a cada momento, sentir um pouco do nosso conhecimento e da nossa tão frágil sabedoria. Que possamos nos curvar, Senhor, diante da vossa grandeza. E assim, Senhor Jesus, pedir que nos ame, que nos proteja e nos ilumine. E que nos faça, Senhor, um pouco melhor do que fomos antes de entrar nesta sala. Que possamos sair com os corações rejuvenescidos e amparados pelo vosso amor, sabendo que somos crianças, meninos ainda, procurando, Senhor, conhecer e adentrar os portões da Universidade da Vida. Fique conosco, nos ilumine, nos abençoe, nos abrace, Senhor, nos console. E procure, Senhor, fazer com que o nosso ânimo, a nossa alegria e o nosso entusiasmo não pereça diante de tantas indagações e de tantas dúvidas. Nos ame, Mestre, nos fortaleça com vosso amor. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, meus amigos, que vocês todos possam agora abrir os olhos e testemunhar a grandeza do Pai através de tudo que existe ao nosso redor. Muito obrigado. Até mais, se Deus quiser. Muito obrigado. Um abraço, gente.
Boa tarde a todos. Tem som na sala? Nós queremos agradecer a todos vocês pela presença, esperando o retorno de vocês logo mais às 20, 21, Então, a nossa proposta será de dar continuidade a este estudo que foi feito hoje à tarde, E com o mesmo tema. E o Juarez pergunta para vocês que estão aqui se vocês querem que continue sobre a mediunidade ou falar sobre espiritismo nas novelas e filmes, homossexualismo. Aí fica por conta de cada um, tá? Porque o assunto é bastante vasto, E a contribuição de cada um, irmão, nós poderemos abordá-los com mais autoridade. Então é isso, meus queridos. Uma boa tarde a todos e esperamos vocês logo mais. Cheirinho no coração de todos. Eu vou colocar aqui uma musiquinha para fechar a sala, encerrar. E fiquem todos com Deus. Oi, Sandrinha, não chore. Ah, sim. Tu queres falar, Juarez? Então tá bom. Vou deixar aqui o áudio para o Juarez falar. Rapidamente, veja só, nós poderemos dar continuidade a esse assunto. Tudo bem. Agora, a fraterna, ela falou de o homossexualismo, na visão, inclusive criou